Prezado aluno, o trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo, com significativo peso na economia agrícola global. O primeiro é o milho e em terceiro vem o arroz. O grão de trigo é um alimento básico usado para fazer farinha e, com ela, produzir o pão. É usado na alimentação de animais domésticos e como ingrediente no fabrico de cerveja. O trigo é também plantado, estritamente como forragem para animais domésticos, normalmente na forma de feno. No Brasil, o trigo é cultivado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até que variedades mais adaptadas ao nosso clima sejam desenvolvidas, a produção vem recebendo reforço sistemático de órgãos do governo. Como já comentado, grande parte dos agricultores brasileiros tem por tradição armazenar a produção em sacaria, e este tipo de armazenamento tem algumas desvantagens, como é caro, dependente de muita mão de obra e oferece pouca proteção contra o ataque de insetos e roedores. Em estados do sul do país, à semelhança dos países desenvolvidos, o armazenamento a granel em silos é muito usado para o trigo produzido no Brasil ou para o trigo importado. Dentre as espécies de trigo, a mais conhecida é a Triticum aestivum ou Triticum vulgare. Sua produção atinge extensa distribuição geográfica e pode ser cultivada no Cerrado brasileiro. O trigo exige solos profundos, bem drenados e férteis. Do ponto de vista funcional, a semente é composta por uma cobertura protetora, um eixo embrionário e um tecido de reserva. As substâncias de reservas estão localizadas no endosperma, sementes albuminosas, onde as principais substâncias armazenadas são o carboidrato, o amido, lipídios e proteínas, ou glúten e grãos de aleurona. Aconselhamos que faça a revisão no capítulo 2 do nosso livro-texto. A composição química dos grãos de trigo varia, dependendo de condições ambientais, solo e variedade, manuseio, armazenagem e processamento. O glúten, matéria proteica do trigo, confere propriedades plásticas à massa procedente da farinha de trigo, ou seja, coesão, elasticidade, plasticidade e tenacidade. As qualidades da massa, adequadas à panificação, dependem da quantidade e qualidade do glúten presente no endosperma. A massa destinada à panificação deve apresentar uma boa relação adequada entre glúten e o amido, pois esses formam um tipo de esponja com capacidade para reter os gases produzidos durante a fermentação. Portanto, para obter farinha de boa qualidade para a panificação, é necessário que o trigo contenha esses elementos em quantidade e qualidade. Os níveis aproximados de proteína exigidos para vários produtos derivados do trigo, segundo o Sertrem, estão apresentados na segunda tabela deste slide. Ao chegar ao moinho, o trigo contém várias impurezas de diferentes naturezas e tamanhos. As máquinas desenvolvidas para remover essas impurezas são conhecidas por utilizarem peneiras, corrente de ar, discos, cilindros com cortes de tamanho e formas especiais. Portanto, na limpeza dos grãos, utilizam-se diferentes princípios de separação para eliminar as impurezas. A primeira forma é a separação pela dimensão do grão. Essa separação é realizada por um sistema de peneiras, onde se separam do trigo as impurezas maiores, palha, pedra, papel, e as menores, terra, sementes e pó. A segunda separação é feita pela forma, ou triagem. É realizada por discos compostos de pequenas conchas inclinadas, cujas dimensões são projetadas para a seleção dos grãos longos, curtos ou redondos. Outra forma de separação é feita por um sistema de magneto, ou separação magnética. É realizada com ímã, responsável pela separação de resíduos metálicos contidos ou transportados pelo grão. A quarta forma de separação é por polimento e é realizado por uma polidora horizontal, cuja finalidade é eliminar impurezas contidas na superfície do grão. A quinta forma é a desinfestação, que é realizada por uma máquina de impacto. Consiste em uma centrifugação dos grãos para a desinfestação de insetos. E, finalmente, a separação decimétrica. Essa é realizada por um saca-pedras, onde são separadas as pedras contidas no trigo, além das impurezas mais leves. Quando colhido com alto teor de umidade, o trigo deve ser secado ou comercializado imediatamente, descontando-se o excesso de umidade. Comparado ao milho, o trigo é relativamente fácil de secar, pois os teores de umidade durante a colheita estão abaixo daqueles comuns para o milho. No entanto, para as mesmas condições de secagem,
o trigo oferece maior resistência ao fluxo de ar do que o milho. É de fundamental importância a utilização da secagem artificial que não provoque modificações nas propriedades da farinha. Evitar a temperatura da massa de grãos superiores a 50 graus Celsius. O controle adequado das condições de temperatura durante a secagem do trigo resulta em um produto de melhor qualidade. Não existe um método rápido e eficiente que permita detectar durante a comercialização os grãos de trigo danificados pelo excesso de temperatura. Geralmente, todos os sistemas de secagem utilizados para o milho e outros grãos são adaptáveis à secagem do trigo, incluindo a secagem com ar natural em silos. Como é feito para outros tipos de grãos, é necessário ajustar a espessura da camada de grãos para diminuir a resistência ao fluxo, pois os grãos de trigo oferecem grande resistência à passagem do fluxo de ar. Na secagem com ar natural e na secagem com baixa temperatura, o trigo seca lentamente durante o período de armazenamento entre 20 e 30 dias, dependendo do fluxo de ar, condições ambientais e umidade inicial. Devido à grande resistência que oferece à passagem do fluxo de ar, o equipamento recomendado para a secagem do trigo com ar natural ou baixa temperatura deve incluir silos baixos ou com camada de trigo não superior a 6 metros de altura, um piso com assoalho totalmente perfurado, um ventilador que forneça 1 a 2 metros cúbicos por minuto por tonelada de trigo, dependendo da umidade inicial. O silo deve ser dotado de aberturas na parte superior suficiente para uma exaustão equivalente, sem causar perda de carga, ou 1 metro quadrado por 300 metros cúbicos de ar por minuto. Se a experiência mostrar que a secagem com ar natural e o aquecimento fornecido pelo ventilador não funciona adequadamente, deve-se aumentar a temperatura com aquecimento adicional nas horas de alta umidade relativa. Deve-se cuidar para não aquecer o ar além do necessário. Isso pode levar a uma supersecagem das camadas inferiores. O ideal é usar um sistema que mantenha a umidade relativa do ar de secagem igual à umidade de equilíbrio com trigo a 13% de umidade. Recomendamos verificar as tabelas de equilíbrio. Na secagem em altas temperaturas, também chamada de secagem rápida, grandes volumes de ar, 7 a 10 metros cúbicos por minuto por tonelada de trigo, são aquecidos a temperatura de 60 a 70 graus Celsius, dependendo do tipo de secador. Neles, os grãos são secos em algumas horas ou poucos dias. Pode-se usar secadores de milho para o trigo, porém, deve-se reduzir a temperatura do ar de secagem para evitar a perda de qualidade de amido e a germinação. Deve-se ajustar a temperatura do secador para manter a temperatura dos grãos para moagem abaixo de 50 graus Celsius e grãos para sementes abaixo de 38 graus Celsius. Para o armazenamento, o grão deve ser resfriado à temperatura ambiente logo após a secagem a alta temperatura. O resfriamento pode ser feito rapidamente usando o fluxo de ar do secador ou da câmara de resfriamento. Isso, no entanto, pode provocar fissura nos grãos e que conduz a avarias durante o manuseio. Para reduzir o índice de trincamento, o trigo pode ser descarregado ainda quente e resfriá-lo lentamente no silo, após um repouso de 12 horas sem receber o ar de resfriamento, ou seja, deve proceder à seca-aração no silo. Nesse caso, o trigo pode sair do secador com a umidade de 14,5%. 1 a 2 pontos percentuais serão perdidos durante o resfriamento. Na secagem do trigo, devem ser tomados certos cuidados para evitar o aumento excessivo da temperatura. O teor de umidade do grão, a temperatura e o tempo de aquecimento devem ser considerados ao se estabelecerem condições seguras de secagem. Segundo a pesquisa, as sementes podem atingir temperaturas mais elevadas que as indicadas, sem que haja redução imediata em seu poder germinativo. No entanto, sofrem redução no vigor e perdem rapidamente seu poder germinativo durante o armazenamento, como mostra a segunda tabela. Foi observada também uma correlação entre as alterações nos níveis de proteína e perdas de viabilidade e qualidade industrial dos grãos, consequentes à secagem em altas temperaturas. A conservação correta dos grãos de trigo recém-colhidos é muito importante sob o ponto de vista econômico-social. Algumas alterações bioquímicas podem afetar o poder germinativo e produzir aquecimento, descoloração, odor desagradável, toxicidade, tornando o produto impróprio para o consumo humano ou animal. A deterioração durante o armazenamento de trigo
é promovida, em grande parte, pela ocorrência de danos mecânicos durante a colheita, o transporte e a secagem. Caso as operações anteriores não sejam adequadas, é quase certo o desenvolvimento de fungos que atacam preferencialmente os grãos danificados. Essa situação é agravada por fatores ambientais adversos como temperatura, umidade, micro-organismos, insetos e ácaros. Para armazenagem segura, o teor de umidade máxima de umidade do trigo depende, entre outros fatores, do tipo e período de armazenamento e das condições ambientais. Em geral, os grãos de trigo com umidade de 13% base úmida conservam-se bem em silos por período de até 1 ano, e à medida que o teor de umidade diminui, o período de conservação aumenta. Mantendo-se a umidade da massa de grãos em 11%, o tempo de armazenamento pode atingir vários anos. Além dos fungos já mencionados como problemas do armazenamento do trigo, um dos principais aspectos que devem ser cuidados no armazenamento desse cereal, uma vez limpo e seco, são as pragas que atacam os grãos, danificando-os e muitas vezes dificultando a comercialização. Portanto, para solucionar esse problema, recomenda-se o manejo integrado de pragas no armazenamento, que compreende várias etapas como medidas preventivas, tratamento curativo, tratamento preventivo e monitoramento da massa de grãos. Higienização e limpeza de silos, depósitos e equipamentos, eliminação de focos de infestação mediante a retirada e a queima de resíduos do armazenamento anterior, pulverização das instalações que receberão os grãos com produtos indicados e liberados pelo MAPA, armazenamento de grãos com teor de umidade máximo de 13% e atenção para evitar a mistura de lotes de grãos não infestados com outros já infestados dentro do silo armazém são medidas que devem ser feitas com bastante rigor. No tratamento curativo, deve-se fazer o expurgo dos grãos caso apresentem infestação usando a fosfina. Esse processo deve ser feito em armazéns, em silos e em câmaras de expurgo, sempre com vedação total, observando-se o período de exposição necessário para o controle de pragas e a dose indicada do produto. No tratamento preventivo, usar inseticidas químicos protetores de grãos e que devem ser realizados no momento de abastecer o armazém e pode ser feito na forma de pulverização na correia transportadora ou em outros pontos de movimentação de grãos. É importante que haja uma perfeita mistura do inseticida com a massa de grãos. Pode-se também ser usada a pulverização para a proteção de grãos armazenados em sacaria. Para a proteção simultânea de grãos às pragas Rhizoperta dominica, Cytophilus oryza e Cytophilus ea+, indica-se aplicar um inseticida específico para cada praga. Ver inseticidas liberados e recomendados. A massa de grãos de trigo deve ser monitorada durante todo o período em que permanecer estocado. O acompanhamento de pragas que ocorrem na massa de grãos armazenados é de fundamental importância, pois permite detectar o início da infestação que poderá alterar a qualidade final do grão. Esse monitoramento tem por base um sistema eficiente de amostragem de pragas, independentemente do método empregado e a medição das variáveis, temperatura e umidade do grão, que influem na conservação do trigo armazenado. Foi estabelecido que a partir de julho de 2011 entraria em vigor a Instrução Normativa número 38 do MAPA, de 30 de novembro de 2010, denominada Regulamento Técnico do Trigo, que classifica o trigo em 2 grupos. Grupo 1, destinado diretamente à alimentação humana, e o grupo 2, destinado à moagem e outras finalidades. O trigo do grupo 2 classifica-se em melhorador, pão, doméstico, básico e para outros usos, conforme a tabela. O número de quedas será usado para o enquadramento em todas as classes, juntamente com a força de glúten da ovelografia ou a estabilidade da farinografia, exceto para a classe melhorador, que necessitará dos resultados desses 3 parâmetros para que a classificação seja feita. Por esta legislação, o trigo será classificado em tipos 1, 2, 3 ou fora de tipo, como mostrado na segunda tabela. O peso hectolítrico, pH, tem grande importância comercial, pois oferece uma indicação sobre a quantidade de farinha que poderá ser extraída do trigo, e, consequentemente, os preços serão baseados nessa característica. O peso básico para o trigo limpo, cujo teor de umidade é 13% base úmida, é 78 kg por hectolitro, ou pH 78.
Durante o processo de secagem pode ocorrer alguma alteração. Quanto mais alta a temperatura, menor será o peso hectolítrico numa mesma faixa de umidade final. Como há mudanças constantes, é recomendado ao estudante a atualização com as normas sobre a classificação de grãos no Brasil.